Você já parou e pensou o que passa na cabeça dele? Eu acho. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vocês perceberam? Eu sim. Tá tenso. Temos que descobrir o que tá pegando. Eu tô legal, tá bom? Como assim? Você não falou que era pra ser natural? Eu não gostei dessa atitude. Eu te mostro a atitude, Não, bigode. não, calma! Qual o problema? Eu falo o que eu quero. Alto nível de malcriação! Não é sobre Divertidamente que a gente veio falar aqui hoje. É, na realidade, sobre Angústia, a obra-prima do nosso escritor brasileiro, Graciliano Ramos. E viemos inaugurar esse novo quadro aqui no canal, onde venho falar de livros que vão cair no vestibular. Esse é um pedido da FUVEST, a USP, aqui de São Paulo. Sou de São Paulo, por isso os vídeos estarão mais voltados para esses vestibulares regionais. E eu falo que a USP já valeu a pena só de ter feito, né, com que os candidatos leiam esse livrão que é do Graciliano Ramos. E ele vai nos contar a história de um homem conflituado com sua própria existência e com todos os aspectos de sua vida que vão fazer com que ele cometa loucuras. E toda essa aventura o Graciliano nos narra de uma forma que parece que a gente está dentro da cabeça desse personagem. Por isso é quase como se a gente estivesse assistindo Divertidamente. A gente está constantemente conversando com os divertidamente aqui do nosso protagonista, que é o Luiz da Silva. Bom, sem mais delongas, vamos aí para a introdução do vídeo. Eu sou a Ana Laura, do blog Meu Faz de Conta, e você tá numa resenha de Angústia, do Graciliano Ramos. Publicado em 1936 como o terceiro livro de Graciliano Ramos, o contexto da história encaixa-se perfeitamente, é exatamente o tempo em que o Graciliano Ramos estava vivendo na época que escreveu. Foi logo depois da Revolução de 30 aqui do Brasil, onde foi instituído o governo do Getúlio Vargas. Lembrando que Graciliano Ramos foi muito perseguido na época do governo de Getúlio Vargas e foi acusado de ser próximo e defender as ideias comunistas. E quando Angústia foi publicado, ironicamente, ele estava preso, e isso foi a contragosto do autor. Tanto que ele foi preso um dia depois, se eu não me engano, dele ter acabado de escrever esse livro. E ele queria publicar só depois que ele saísse da prisão, mas isso acabou não acontecendo. Tanto que quando foi o dia da publicação de Angústia, os companheiros de cela dele da prisão fizeram uma pequena festinha para ele para comemorar a publicação do livro. E o nome do nosso complexo protagonista é Luiz da Silva. E o foco narrativo de Angústia é o monólogo interior. O que seria isso? Como eu disse para vocês, parece que nós estamos o tempo todo dentro da cabeça do Luiz da Silva e que nós fazemos parte dos pensamentos dele. É como se a gente estivesse lendo ali diretamente dentro da cabeça dele exatamente tudo que ele está pensando. E isso engloba lembranças, percepções, imaginação, que a gente tem muito, e isso pode tornar muitas vezes o começo, principalmente do livro, um pouquinho confuso. É normal, tá, gente? Dá um gás ali, aguenta mais um pouquinho, porque logo você pega o jeito de ler Graciliano Ramos. Esse livro no começo pode ser um pouco confuso, tanto porque o primeiro capítulo é um capítulo como se fosse depois da última coisa que acontece no último capítulo do livro. Então eu recomendo, quem acabar de ler, volte e leia o primeiro capítulo, que tudo vai se encaixar na sua cabeça, fiquem tranquilos. Só que o que acontece por a gente ter esse monólogo interior? Muitas vezes ele tá narrando ali alguma coisa que tá acontecendo e de repente ele lembra de um negócio que aconteceu na infância dele, e daí ele começa a narrar aquilo. E não existe uma divisão, entendeu? A gente chama que é fluxo de pensamento. Aí depois ele passa na rua e ele percebe alguém, e aí ele começa a imaginar sobre aquela pessoa e comentar sobre aquela pessoa, e depois ele vai falar sobre o que poderia acontecer, mas na realidade não vai acontecer. Então é uma lambança às vezes, mas fiquem tranquilos que eu prometo pra vocês que logo que você começa, você já pega o jeito, tá bom? Calma, gente. E por conta dessa narrativa psicológica, a gente tem um delírio do personagem. A gente tá em contato com a imaginação fervorosa dele, ele acrescenta muito a realidade e a gente não consegue muitas vezes confiar no que ele tá falando. Você não
não sabe o que ele tá inventando ali da história, o que é a percepção dele ou o que de fato aconteceu. Isso lembra muito a questão do Dom Casmurro do Machado de Assis e os personagens do Machado de Assis em geral, que a gente não pode confiar. Isso você lembra de Machado de Assis, você lembra, não confiamos nos personagens dele. E aqui é a mesma questão. E o Luiz da Silva, ele é um personagem muito desambientado de onde ele tá. Ele veio de uma família extremamente abastada e que é lá da época das oligarquias rurais do Brasil. Tanto que os nomes da família dele vão encolhendo. Então ele tem um avô que chama Trajano, eu não lembro exatamente o nome inteiro dele, mas eu vou deixar aqui na tela pra vocês, que era aquele nome enorme que mostrava que tinha uma certa influência, um certo dinheiro e tal. E aí o pai dele já começa a diminuir o nome e o dele fica apenas Luiz da Silva, que é pra mostrar essa decadência aí conforme o país foi se modernizando pra família dele, com o fim da escravidão e das oligarquias. E o Luiz da Silva, ele tem uma boa educação, ele escreve para jornais, ele gosta de escrever, mas ele vive meio que uma vida de cigano. O pai dele é morto logo na infância dele, então na época o Luiz da Silva não sabia direito o que estava acontecendo, conheceu a dor muito jovem. E aí ele sai desse contexto rural, que era onde ele vivia, e tenta se inserir numa parte urbana de Maceió, né, na cidade. Só que a gente vê desde o começo que não é ali que ele pertence, ele sempre parece meio que fora de lugar. E é quando ele se muda pra Maceió que ele conhece uma mocinha chamada Marina. E a Marina, gente, ela é descrita aqui como uma adolescente muito bonita, cheia de vida, mas que em algumas vezes ela pode ser até meio bobinha, vocês já vão entender por quê. Mas o Luiz da Silva, ele acaba se apaixonando por essa moça, só que ele não sabe amar direito, ele não sabe conduzir relações, ele é conhecido, ele é narrado como uma pessoa que tá sempre com a cara amarrada, que anda pra baixo, corcunda, não olha no olho das pessoas pra falar, quase como se ele tivesse medo dele mesmo. E aí ele pede a Marina em casamento. E aí tudo bem, eles estão lá organizando o casamento e tudo mais, só que o Luiz da Silva, ele não era uma pessoa rica, muito pelo contrário, ele vivia com o dinheiro contadinho. E aí ele dá esse dinheiro, que ele trabalhou bastante, para eles comprarem um enxoval. E ele dá esse dinheiro para a Marina. Só que a Marina, ao invés de comprar um enxoval decente, ela começa a comprar umas coisas muito nada a ver. E o Luiz da Silva começa a ficar cheio disso. Mesmo assim, ele contrai dívidas, ele tenta pegar empréstimos para conseguir dar dinheiro para ela comprar tudo que ela queria. Então ele realmente estava ali botando esforço no casamento dos dois. Só que a Marina parece que ela não começa a dar tanta importância quanto ele estava dando pro casamento. E a situação fica ainda pior quando entra um cara aí na jogada que chama Julião Tavares. E Julião Tavares é o grande malandro que a gente conhece. Ele gostava de flertar com as meninas, gostava de engravidar menininhas pobres e depois só dava no pé, como a gente já conhece a história, e não aparecia nunca mais. E aí o Luiz da Silva começa a perceber que a Marina está se engraçando com esse Julião Tavares. E a Marina finalmente encerra o noivado dos dois. E a Marina, ela morava muito pertinho do Luiz da Silva, eles eram vizinhos. Então tudo que acontecia na casa dele, inclusive ele conseguia ouvir a casa do lado, que era da Marina. E ele começa a ouvir esses encontros dela com o Julião Tavares, e ele começa a criar uma obsessão, de fato, com essa menina. E ele culpa o Julião Tavares pela desgraça que aconteceu na vida dele. Ele pega um ranço mesmo desse Julião Tavares. E até ele vai chegar aí no final do livro, no limiar de cometer uma grande besteira. E eu não vou contar que besteira é essa. Posso dizer que é uma das cenas mais bem narradas que eu já li na minha vida e vale muito a pena ler. Mas, o que acontece? Depois que tudo acontece, que eu não posso contar pra vocês, na realidade eu posso até contar assim. Eu vou dar um alerta de spoiler. Quem não quiser saber o que vai acontecer no fim, por favor, não assista aqui, pula aí pra frente, porque eu acho importante vocês saberem pra gente conseguir fazer um estudo legal do livro. O Luiz da Silva começa a fantasiar de cometer assassinato. Ele quer matar alguém, porque alguém precisa ser culpado daquela tragédia que ele tá vivendo. E aí ele culpa o Julião Tavares. E ele começa a fantasiar, a gente começa a ver que ele começa a ficar doente. Por isso que eu falo, ele tem muitos aspectos de psicopata aí na história. E aí, no fim, gente, ele vai acabar enforcando o Julião Tavares na calada da noite. Ele segue o cara à noite e entra lá num beco com ele e enforca. E é uma cena tão grotesca. Parece que você que tá sendo enforcado. Eu lembro que eu lia, me faltava o ar de tão bem escrita que ela é. E depois que ele faz isso, gente, todos os outros pensamentos vão ser fichinha perto dessa avalanche de pensamentos frenéticos que a gente vai encontrar depois.
E a gente tem a questão da culpa, da angústia, né? Angústia, o nome do livro. Não é pelo fato dele ter matado a pessoa, não, gente. É pelo fato dele ser descoberto. Ele começa a fantasiar coisas, mas aí vira uma lambança, gente. Só que você começa a entrar, você começa a ver aquele delírio que ele tá tendo. Ele revive a morte do Julião Tavares nas mãos dele várias e várias vezes. E ele começa a encanar que todo mundo sabe o que ele fez, que a cidade inteira sabe o que ele fez. Só que não há arrependimento pela parte dele. Simplesmente medo de ser pego. Esse livro, gente, ele pertence à segunda fase do modernismo brasileiro. Ouvimos de segunda fase do modernismo, o que nós pensamos? Crítica social. Nada é por acaso. Cada um desses personagens que eu falei pra vocês tem uma razão de ser e representam alguma coisa. O Luiz da Silva, ele representa o antigo Brasil, o Brasil das oligarquias rurais, que já estava decadente. E isso mostra por todo o aspecto pessoal dele, de angústia, de desambientação, porque ele era o Brasil antigo tentando se fixar no Brasil novo. E ele não tinha lugar. Os tempos tinham mudado. Quem era o inimigo do Luiz da Silva? O Julião Tavares. E o Julião Tavares, o personagem, é um personagem muito rico, é muito famoso, todo mundo gosta dele na cidade. E ele representa o quê? O novo Brasil. Ele representa a burguesia, ele representa a classe abastada da sociedade e o poder do dinheiro. Porque no final das contas, quem fica com a Marina, quem ganha a disputa deles, é o Julião Tavares. Ele consegue pelo poder que ele tem por ser quem ele é. E quem ele era? A burguesia. Pegaram isso, gente? Quando falarem disso, o que você vai responder? Que é o Luiz da Silva é o velho país, o Julião Tavares é o novo país e existe um confronto entre o velho e o novo, a modernização do país. E ele, gente, no final das contas, a gente entende que o amor que ele tinha pela Marina era muito diferente do Julião Tavares, porque ele acaba engravidando a Marina e alarga a sorte, né? E até tem uma cena que o Luiz da Silva ele é muito contraditório. Então a Marina, ela tá saindo de uma clínica de aborto e ele tá ali espionando ela, pra vocês verem o nível da coisa. E ele a segue de volta pra casa e acompanha ela de volta pra casa. E só falando que ela era horrível, o que ela tinha feito, que não sei o que, malhando a Marina. Mas na cabeça dele, a gente acompanha como ele se perguntando se aquilo ainda tinha chance, se ele tinha uma chance de voltar com ela, ao mesmo tempo que ele xingava muito ela. Os nomes que ele usa pra descrevê-la é sem vergonha, lambisgoia, sabe? A mulher por quem ele se apaixonou. Então isso é muito contraditório. Mas no final das contas, no começo, o amor que ele tinha pela Marina era muito mais verdadeiro do que pelo Julião Tavares. Mas esse amor, infelizmente, vira uma obsessão, porque o Luiz da Silva é uma pessoa muito complicada. Gente, esse é o livro do Graciliano Ramos, esse livrão que a gente tem que ler. Eu acho que em algum período da sua vida, se você não tá lendo pra FUVEST agora, leia mesmo assim, porque eu acho que é um livro que acrescenta muito pra nossa vida. É uma grande aventura e que me mudou de certa forma e eu gostei demais. Não só gostei, eu tô até com dificuldade de me expressar aqui e eu encontro muita dificuldade de fazer vídeos sobre livros que marcaram demais a minha vida, que me marcaram como pessoa, porque parece que eu não consigo passar exatamente tudo que eu senti lendo esse livro. Mas, gente, só quero dizer que vale muito a pena. E você que está estudando para os vestibulares, entendam as leituras como algo prazeroso. São livros bacanas. Você só precisa entendê-los. Foram escritos há um tempo e você vai se encantar com eles, como todos os clássicos, que a gente fala muito de clássicos aqui nesse canal. Gente, de verdade, espero ter ajudado. Esse aqui é o primeiro dos vídeos dos livros de vestibulares. E se você tem um amigo que tá estudando para os vestibulares com você e tá perdido com esse negócio de livros, manda esse vídeo pra ele, que eu espero que ajude demais. Compartilhem com os amigos que estão estudando, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir ler esse livro numa boa e fazer o vestibular tranquilaço. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários, porque tudo que vocês falam me ajuda muito, saber que vocês estão gostando do conteúdo, que eu posso trazer mais aqui pra você. Óbvio, me sigam aqui no Instagram, esqueci de falar hoje. Sempre digo, né, nossa rotininha aqui. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, toda aquela coisa. E nós nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.